Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Fernando, antes da gente falar especificamente sobre a retomada ou a reabertura, melhor dizendo, do prédio da Casa de Câmara e Cadeia de Mariana, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse período, né, agora completando 7 meses quase, da sua atuação como presidente da Câmara. Boa tarde, Luiz, pessoal da Agência Primaz, muito obrigado pela conceder a entrevista. Na verdade, Luiz, o que acontece? 7 meses de um governo interino do Edson, meu aqui na presidência, e também 2 anos passados também interinamente com Juliano e Ronaldo. Infelizmente, governos interinos, igual são 3 governos em 2 anos e meio, não é bom para ninguém, nem para nós políticos e nem para a população marianense. Por que eu falo isso? Porque cada um que sentou naquela cadeira tem um jeito de governar. E de repente o jeito de governar de um é diferente. Quando o Juliano tinha um jeito de lidar com a prefeitura. Ronaldo chegou, por mais que tenha mudado pouco, mas mudou bastante coisa também. Mesma coisa do Edson Agostinho, do Leitão. Então, até você retomar tudo, é ruim. Então, isso quem perde muito isso é o município, como nós estamos vendo hoje, realmente que a população hoje não está satisfeita com as administrações que passaram. Mas na presidência da Câmara, qual a marca que você está tentando implantar? Luiz, na verdade a gente tenta implantar o melhor para a cidade, mas assim, da Câmara mesmo, o legado maior vai ser a entrega da Câmara, porque nós dedicamos todo esse tempo para a reforma do prédio da Câmara, porque nós montamos, antes de eu ser presidente, eu já fazia parte da comissão de acompanhamento do restauro da Câmara, que é eu, Marcelo e o vereador Manuel Douglas. Então a gente acompanha isso desde o princípio das obras, a gente acompanha essa obra passo a passo dela. Então a gente sempre esteve muito à frente dessas obras, da obra toda. Mas esse processo, né, que começou ali por volta do final de 2020, ele já vinha sendo desenvolvido há um longo tempo, né? Um projeto inicial chegou a ser feito, acho que em 2011. Quando o Bambu foi presidente. Exato. E a coisa não vingou, né? Como é que foi o processo já que você também participava disso, como é que foi o processo que redundou no efetivo início das obras da restauração? Na verdade, não é que não vingou, porque primeiro você tinha que fazer todos os projetos, arquitetônico, hidráulico, elétrico, tudo da Câmara. Foi o que o Leonardo Castriola fez no tempo de Geraldo Salles, Bambu. Aí depois você vai para a captação dos recursos, onde veio o dinheiro do IFAM, 2 milhões do IFAM, não foi suficiente e a prefeitura entrou com os outros 2 milhões de reais também. Então a obra da Câmara, do restauro da Câmara, está ficando em torno de 4 milhões tudo lá. Certo. E como é que a gente tem acompanhado, né? Existe uma comissão de obras aqui da Câmara. Como é que foi todo esse processo de acompanhamento e fiscalização nesse período aí de praticamente 3 anos, né? Quase, né? Como é que isso foi sendo feito? Que tipo de ajustes foram necessários? Como é que tudo isso foi trabalhado? Não, na verdade, assim, o prédio ele foi entregue, entre aspas, para a empresa A3, que foi a ganhadora da licitação. Porém, quando foi colocar o tapume, o IFAM não deixou porque tinha que furar o chão. Já como é histórica, eles não deixaram furar o chão sem serviço de arqueologia. Então teve que mudar todo o jeito de negócio. Então ficou uns 6 meses nesse impasse para ver como que ia ser feito. Até chegar ao ponto que fizeram uma madeira no chão com um negócio para poder não furar o chão. Aí que decidiram, foi feito, então ficou 6 meses parado esperando isso. Então a obra realmente, efetivamente mesmo, vai dar praticamente 2 anos de obra, 2 anos e alguns meses de obra. A comissão sempre teve a gente reuniu muito lá, com a prefeitura, com o IFAM e com os donos da empresa que ganhou o restauro A3 de Adriano, a Paula. E essa era constante, porque eu e o Marcelo passamos todas as reuniões. Por que a gente fala isso? Porque de repente tinha coisa que a gente decidia em conjunto, tinha coisa que a Câmara tinha que decidir como que queria, até porque quem vai trabalhar no prédio somos nós, né? Apesar de a gente ter um mandato, a gente sabe que ano que vem tem eleição, mas nós estaremos lá
esse ano que vem ainda. Então a gente tem um pouquinho de noção, quer dizer, eu trabalhei naquele prédio ali, vamos botar dos 20 anos meu de vereador, tirar 2 que eu fiquei fora do prédio, eu fiquei 16 anos lá, 18 anos lá. Então a gente sabe como é que funciona mais ou menos, já fui presidente também já. Então a gente sabe como funciona, então isso tudo foi interação. Eu, Marcelo, junto com o IFAM, junto com a prefeitura e junto com a empresa 3, olhando o que era melhor para ser feito. Ainda antes da reforma, né, houve uma tentativa de se criar uma alternativa de acessibilidade através de um equipamento, né, uma espécie de um carrinho que vencia com muita dificuldade todas aquelas escadas, né? Como é que isso foi tratado e de que forma isso vai funcionar, essa questão de acessibilidade após a reforma? Na verdade, acontece. Aquilo foi no tempo quando o tenente Freitas foi presidente da Câmara. Ele comprou um carrinho para subir com cadeira de rodas dos lanches de escada que nós temos para alguns cadeirantes, né? Mas não era muito legal. Os cadeirantes não sentiam-se à vontade com aquilo, mesmo subindo não sentia vontade, porque sentia medo um pouco daquele negócio, né? Hoje, nessas conversas que nós tivemos com o IFAM autorizou a abrir uma janela, abriu-se uma porta, então hoje nós temos a rampa de acessibilidade lá e o elevador para subir para o primeiro piso. Essa porta nos fundos? Nos fundos da Câmara. Exato. Então essa questão e um elevador também, né? Hoje tem um elevador na Câmara. Você tem uma rampa ali inicialmente? Você tem uma rampa, você tem um desembarque já preparado para o cadeirante descer, dele já sai direto na rampa, da rampa você vai para o elevador e sobe para a parte de cima do prédio. Houve também, né, essa reforma, ela abarcou vários aspectos, né? Tinha a questão estrutural, que nem era, pelo menos em princípio, uma questão assim, extremamente, digamos, preocupante, né? Porque é um prédio bastante sólido, né? Mas tinha a questão de telhado, dos próprios pisos, a questão elétrica, né? Eventualmente questão de sonorização, etc. e tal. Tudo isso está sendo entregue ou... A exemplo do que é muito comum em Mariana, nós vamos ter um prédio entregue ainda faltando alguma coisa. A única coisa que não vai ser entregue é uma sala que tem, a gente fala de sala do plenário, onde os vereadores ficam, porque lá achou-se uma pintura parental, então essa sala, o IFAM vai liberar o dinheiro para reconstruir a pintura ainda. Então a única sala, a gente vai ser usada, mas a única sala que ainda vai ter uma intervenção ainda depois da entrega. Seria aquela sala no canto lá, na mesma direção da mesa diretora. Exatamente. Aquela porta à direita do presidente. Exatamente. Aquela sala, porque achou-se as pinturas, a princípio não ia recuperar. Mas o diretor do IFAM teve uns tempos atrás aqui em Mariana, e ele viu e falou que queria recuperar, e o IFAM vai mandar o dinheiro para recuperar. Então a única sala, assim, nós vamos usá-la, mas ela vai ainda ter uma intervenção só ela. O resto está tudo entregue, 100%, sem problema algum. Com tudo, com a VCB do bombeiro, tudo certinho. Tá. Fernando, ao longo do tempo, né, é claro que com as necessidades, com novas atribuições e até mesmo pelo papel, né, importante que a Câmara tem especialmente em Mariana, tem exercido em função até da instabilidade política, né? A Câmara hoje ela tem assim, um número razoável de servidores, né? Como é que nós vamos fazer para colocar todo mundo ali naquele prédio? Ou existe, como foi aventado em outras ocasiões, a possibilidade de que setores da Câmara fiquem em outros locais? Não, ali vai funcionar protocolo, embaixo tem protocolo, a sala do meio é onde está o elevador, então não tem como ter trabalho nela, que é onde as pessoas que precisarem de locomoção de elevador vai entrar por ela, por trás, mas vai ter a sala. A outra sala vai ser a sala da agilidade marianense, porque nós vamos ter lá uns totens com tudo contando toda a vida de todos os vereadores que já passaram aqui em Mariana, que a gente conseguir resgatar, entendeu? Talvez a gente não vai conseguir resgatar todos os anos, mas acredito que a gente vai tentar o máximo possível resgatar todas as gestões que tiver, colocar tudo que a gente tiver informação sobre aquela gestão lá, se o turista chegar, ou até alguém de Mariana quiser consultar, mas vai lá, eu quero ver que o vereador Marcelo Sampaio fez, por exemplo, foi meu irmão, vai lá, clica no Marcelo Sampaio, vai ver o ano que ele foi vereador,
quais os projetos, indicações, tudo que ele foi feito, a gente vai tentar fazer isso. Não sei se vamos conseguir, se a gente vai conseguir achar isso tudo dentro da Câmara ainda, né? Porque infelizmente, tem hora que a Câmara não tem essa memória, né? Então a gente vai tentar resgatar tudo que tiver e ali naquela sala vai ser uma sala para o Legislativo Marianense. Tentar recompor todas as atividades que já passaram na Câmara até hoje. A parte de cima vai ter, você subindo, você tem o saguão, tem a entrada, né? Onde fica a recepção. Do lado de cá tem a sala do vice-presidente. No canto tem a sala do secretário do presidente e tem a sala do presidente. Depois tem no saguão, continuando o saguão, tem ali o banheiro e a subida para o campanário, que foi recuperada também, porque a escada tinha sido cortada há muitos anos atrás, então recuperou-se ali, então hoje você consegue chegar, acessar o campanário certinho lá em cima. Depois você vai ter a sala, onde vai ser hoje a sala da pessoal que mexe com ata e comunicação, alguns da comunicação, depois tem o jurídico, a antessala dos vereadores e o plenário. Aí morreu. A parte administrativa, nós vamos aonde funcionou o prédio ali do pessoal dos Mansur, em frente à Palácio dos Bispos ali. A rua do seminário. Exatamente. Ali já está alugado para a Câmara deve mudar para lá agora também já. Então a parte administrativa vai funcionar ali. Perfeito. E então você vai ter, toda essa lá no armazém também funciona o CAC, vai funcionar o CAC também. No armazém, atrás lá, do lado do... no fundo? No fundo. Lá funciona o CAC também, por causa da acessibilidade. O arquivo vai pegar... O arquivo vai para a garagem. Para a garagem? Lá no prédio mesmo da Câmara também. Certo. Ali onde funcionava antes? Já funcionou um tempo lá também já. O arquivo vai para onde entrar seria a garagem, vai virar o arquivo. O armazém vai ser o CAC, que é da acessibilidade, porque qualquer cidadão consegue parar o carro lá perto e ser atendido. Isso vai ser lá. Agora, o resto da parte administrativa vai toda lá para essa casa lá dos Mansur, ali na rua do Seminário. Isso já está contratualmente fechado? Já está fechado. Eu vou pegar essa questão da sala de atividade e eu gostaria de saber, assim, essa é a ideia, né? O projeto, né, a concepção de como isso vai funcionar já está sendo desenvolvida ou ainda está na sua cabeça ou da mesa diretora da Câmara? Já está sendo desenvolvida já, entendeu? Para a gente ver que a gente consegue. Já mandamos fazer o levantamento, tudo que a gente consegue de documento que já para a gente abastecer. Obviamente nós vamos ter que contratar uma empresa para poder fazer isso, né? Porque a gente vai colocar os totem, então tem que ser alguma empresa que entenda disso para fazer, mas quem vai alimentar isso somos nós. Nós temos que passar informação para eles colocar, por exemplo, a agilidade, o projeto, nós temos que procurar, porque nós temos aqui, poder alimentar esse sistema também. E a ideia é digitalizar, ter isso tudo de uma forma assim, extremamente fácil. Fácil. Você vai chegar lá, você vai olhar, por exemplo, projeto de lei, você vai, clica, vai abrir para você ler se você quiser, entendeu? Então a gente vai tentar, até para resgatar, porque eu acho que nós temos que valorizar também todos os edifícios que passaram, né? Então a gente tenta nós temos que ser do presente, mas não podemos ser do passado também. E a Câmara, com esses espaços, principalmente ali naquele prédio, já se pensou em alguma coisa em termos de, além desse disponibilizar esses totens, etc e tal, de ter assim uma espécie de um receptivo para turistas e tal? Como é que vocês estão pensando nisso? A Câmara vai ter um funcionamento, o prédio vai ter um funcionamento, aspas, integral? Sim, o prédio da Câmara toda a vida ele funcionou de segunda a segunda, né? Nós temos João Carlos que trabalha com a gente aqui, que toda a vida trabalhou sábado, domingos, feriados e pontos facultativos. Ele já trabalha há muitos anos na Câmara com a gente já, o João Carlos. O João Carlos ele fala, acho que se não me engano, 3 idiomas e sabe toda a história da Câmara. Então ele sempre já esteve lá já com a gente. Provavelmente agora, como tem o elevador, nós vamos ter que arrumar mais alguns auxiliar, um ou dois auxiliar para ajudar ele no final de semana, porque ele não consegue tomar conta de cima e de baixo agora sozinho, né? Porque antigamente embaixo estava tudo fechado as portas, você não tinha acesso. Então hoje você tem acesso pela frente e tem acesso por trás também. Então a gente vai ter que ter esse cuidado de ter mais gente por lá também. Perfeito. Claro que não é um mérito exclusivamente um mérito da sua presidência, né? Isso perpassa toda a atual legislatura, né? Mas você, como presidente, como é que é o seu sentimento de ver finalmente concretizada essa restauração? Não, isso é verdade, porque na verdade não é só eu, esse ganha de todos os vereadores, né? Eu posso estar hoje como presidente, representando o legislativo, mas isso é mérito de todos os vereadores.
Eu acho que o importante, Luiz, por exemplo, nós temos que ver que nós temos aqui hoje 6 vereadores, se não me engano, no primeiro mandato, ou 7, se não me engano. Isso para eles vai ser interessante, porque eles nunca entraram naquele prédio para uma reunião, eles como vereadores. Então, a partir do dia 7 de agosto, eles vão ter esse prazer. Nós já tivemos esse prazer, eles vão ter, porque aquele prédio é emblemático. É um prédio que todo mundo quer sentar, quem é vereador quer participar de reunião ali. Sabe? É um prédio muito bonito, é um prédio que pode ter certeza que muita gente fala, então vamos transformar em museu. Jamais será transformado em museu, enquanto a gente tiver aqui, nossa ideia é o quê? Porque ele tem que ser legislativo. A gente não pode perder a origem do que o prédio foi criado. E ali comporta bem o plenário, e além de ser um lugar muito bonito e muito aconchegante, né? Eu acho que aquela praça é a praça mais bonita, para mim, do mundo, né? Então, quando você pega ali a igreja de São Francisco, a igreja do Carmo e a Câmara, formam uma praça, aquela praça minerais era um encanto, sabe? Então, acho que a gente não pode perder nunca essa beleza. E em relação, Fernando, ao arquivo histórico da Câmara, hoje ele está sob a guarda do CHS, né? Com pleno acesso a pesquisadores, mas até onde me consta, se eu estiver enganado, por favor, você me corrija, não há uma acessibilidade a um cidadão que queira admirar o que tem lá ou até tomar conhecimento, né? Existe alguma coisa nesse sentido? Como está o tratamento dessa documentação, né? Porque isso começou lá com o professor Zé Arnaldo, né? E o Zé Arnaldo era uma pessoa extremamente dedicada para isso, infelizmente nos deixou já há alguns anos. Eu não estou dizendo que os responsáveis atuais não estejam fazendo a mesma coisa, estou perguntando por não conhecer, né? Me dá uma ideia assim, de se há alguma conversa em relação a isso. Luiz, na verdade, eu já entrei em contato com o Estado, estou analisando. Ali onde foi, ali em frente ao restaurante Lua Cheia, tem aquele terreno do Estado. Eu estou tentando a cessão daquele terreno para a gente construir o arquivo histórico de Mariana. Até porque nós temos documentos legais, mas também temos documentos nossos em BH. Eu acho que nós temos que reunir esse documento em Mariana, até para trazer tudo isso para Mariana, através desses documentos. Porque eu acho que tem muita gente que tem curiosidade de conhecer e ver. Então, acho que nós temos, isso eu estou tentando conseguir. Se o Estado conseguir, a gente vai tentar viabilizar a construção de um arquivo histórico ali naquele local ali. Se não for ali, a gente vai procurar outro espaço, mas ali eu já estou conversando com o Estado, se o Estado consegue ceder aquilo para a gente fazer. Você já teve alguma sinalização do Estado sobre a possibilidade ou não disso? Porque aquele terreno, ele há muitos e muitos anos, ele está ali abandonado, né? Praticamente ninguém cuida dele. Eventualmente um serviço de limpeza urbana vai lá fazer uma roçada, etc e tal, mas fica aquele negócio ali praticamente no miolo da cidade, né? Com tapumes ou alguma coisa assim extremamente feio, né? E sem a menor utilização. Eu acho, assim, o que a gente está alegando para o Estado? Nós doamos terreno agora para a construção da base da Polícia Civil, da Militar e do Corpo Bombeiro. Nós tivemos que doar para o Estado. Então, se a gente está doando para o Estado... E já tinha doado para o Fórum. Também, né? Então, quer dizer, se nós estamos doando terreno, mas o Fórum não seria Estado, né? O Fórum seria Tribunal de Justiça. Porque são instituições diferentes, então eles consideram isso. Então, quer dizer, mas ali a gente tem que pegar, nós vamos doar um pedaço da rodoviária aqui para montar o Corpo Bombeiro. Doamos para construir a Polícia Militar lá em cima na chácara. Então, quer dizer, eu acho que o Estado não só pode ganhar, não, ele também tem porque ele não vai fazer nada ali mesmo, eu tenho certeza que o Estado não vai fazer nada. Porque, na verdade, o que acontece? Aquele terreno teve 5 anos à disposição da Casa de Mariana, ali, como é que chama? Casa de Cultura. Casa de Cultura. Ficou 5 anos para a Casa de Cultura. Quando venceu, o doutor Jalves, esse terreno estava cedido para a Casa de Cultura não construiu e devolveu para o Estado. Aí eu entrei em contato com o Estado, estou tentando viabilizar isso, entendeu? A gente sabe que, infelizmente, o Estado, eles falavam comigo que o Estado hoje não tem nada, não gosta de doar, não. Mas nós podemos doar para eles, mas eles não podem doar para a gente, não. Então, eu acho assim, sabe,
porque a gente fica chateado, porque a gente fala assim, a polícia militar é importante para Mariana, é importantíssimo, o corpo bombeiro é importantíssimo para Mariana, porque primeiro, se você vê onde a polícia civil hoje, a polícia militar funciona hoje, é péssimo o local, o bombeiro nem se fala, mas tudo bem, nós vamos doando terreno nosso para o Estado. O Estado, em contrapartida, não pode doar para o município. Se o Estado realmente fosse ocupar, fazer alguma coisa ali, ótimo, fez alguma obra, está ótimo para Mariana. Mas desde que eu entendo, se eu falar, pô, gente, mas há muitos anos, eu não sei quando, eu não lembro nunca ter visto uma casa ali naquele lugar. Né? Então, quer dizer, aquele terreno já está daquele jeito há muitos anos. 50 anos? No mínimo. Então, pois é, eu estou falando que eu não lembro, eu tenho 55. Então, quer dizer, olha, se no mínimo 50 anos aquele terreno está daquele jeito. Então, imagina, o Estado não vai fazer nada ali, nós sabemos que não vai fazer. Né? Então, eu acho assim, que o Estado tem que botar a mão na consciência, porque não é só pegar terreno nosso também. E nós também, por exemplo, aí vem falar que ainda nós temos que tentar ainda doar o terreno para fazer a escola João Ramos Filho na Cabana. Nós podemos doar mais uma vez, mas o Estado não pode doar. Sabe, então é difícil, eu acho que nós temos que olhar, mas está em tratativa, sabe? Tive pensando, no dia que a Luísa Barreto esteve aqui, conversei com ela, estamos tentando a tratativa e se a gente acha uma solução para ela ceder ou doar o terreno. Fernando, para a gente dar uma espécie de fechamento nessa parte, gostaria que você mandasse uma mensagem para a população de Mariana com relação a esse evento no próximo dia 2 de agosto, falasse um pouquinho de eventuais convidados de outras esferas de governo que devem estar presentes. Olha, igual eu te falei, sabe? Eu acho que esse evento, dia 2, já é orgulho para a gente que está como vereador. Se estamos com o presidente no dia ainda, é mais orgulho ainda, não vou mentir, né? Lógico. Então, assim, acho assim, vai ser um prédio que ficou muito bonito. A gente tem acompanhado as obras direto, o prédio ficou muito bonito, vale a pena ir lá conhecer os marianenses, conhecer, os turistas virem conhecer, vale a pena, porque realmente ficou um prédio muito bonito. Se algumas coisas foram achadas, algumas pinturas paletais foram achadas, sabe? Então tá a mostra lá para ver como que era, assim, de cada época, sabe? Então é um prédio que ficou muito bonito, acho que vale a pena. Vai ser dia 2 de agosto, às 18 horas. Já tem confirmação do diretor do IFAM que vem. Tem deputado federal, já confirmaram a presença, alguns. Estaduais também já confirmaram. Agora tem que ver se vai também concretizar, porque confirma depois. Mas está confirmado, sabe? O pessoal do Tribunal de Contas também falou que vai vir. O governo de Minas não acredita que não venha ninguém, porque se não vem 16 de julho, não vai vir na renovação da Câmara. Né? Então, acho que não adianta a gente esperar o governo de Minas vir na entrega do prédio, ainda mais que eles não têm nada investido ali. Né? Quem investiu dinheiro foi o governo federal e o governo municipal. Então, acredito que não tenha ninguém. Mas acho que vai ser isso. Mas acredito que vai ser uma bela festa. E outra coisa nós temos que pensar, a festa é do povo de Mariana. É para Mariana. Né? Então, é um monumento histórico de Mariana. Então, mais que nunca, isso é do cidadão marianense. Quem quiser vir prestigiar, ótimo, será muito bem recebido. Mas nós temos que lembrar que nós queremos o povo de Mariana lá. Fernando, eu não podia deixar de aproveitar a ocasião para indagar e ter a sua opinião naquilo que você imaginar se é possível falar sobre algumas questões que ainda estão aí latejantes aí na cidade. Né? Inicialmente, nós temos agora no dia 1º a previsão de mais um capítulo da novela Celso Cota com o agendamento da possível continuidade do julgamento. Né? Eu vejo que existam 3 possibilidades. Uma que não me surpreenderia, que seria um novo adiamento. Uma em que o Celso Cota fosse empossado. Uma terceira em que fosse definido a situação com a determinação de novas eleições. Existem pessoas que colocam uma 4ª opção, que seria entregar o mandato ao segundo colocado da eleição de 2020. Eu queria, e a cada vez que se agenda uma sessão de julgamento, tá, criam-se em Mariana expectativas que correspondem a cada uma dessas opções. Né? E meio que a cidade para
até que a coisa aconteça ou não, né? Que tipo de expectativa você, como um político já experiente, tem em relação ao dia 1º de agosto, que, por coincidência, é a véspera da entrega das obras da Câmara? Olha, Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a gente, quando está num cargo desse, você não pode pensar no dia de amanhã. Você tem que viver o dia de hoje como se fosse o dia de hoje. Então, eu acho que nós não, por exemplo, eu não estou esperando saber se o Leitão vai voltar para a Câmara, para ele assumir aqui, que é o cargo dele, para deixar de fazer as coisas. Não, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Então, independente do julgamento lá, eu estou levando, assim, não sei até quando é o meu mandato, mas eu tenho que levar a fazer tudo que tinha que ser feito. Eu não posso esperar julgamento para me decidir o que eu vou fazer. É o que o Leitão também teria que fazer também. Eu acho que ele não tem que esperar julgamento. O que tem que ser feito na prefeitura tem que ser feito. Eu acho que nós temos que lembrar o que eu falei outro dia aqui. Você tem ônus e bônus de ser prefeito. E quando o Leitão veio concorrer à presidência de Câmara, ele sabia que ele ia descer para ser prefeito da cidade de Mariana. Então, acho assim, tem medidas amargas a ser tomadas? Tem. Mas se você desceu, você tem que tomar as medidas amargas. Não pode deixar também a cidade entrar em colapso. Então, isso eu acho que o Leitão tem que saber, entendeu? Eu acho que ele não tem que esperar dia 1º. Se tiver que fazer, tem que fazer agora. Por senão, achei que dia 1º. Então, igual você falou, a primeira hipótese, adiou o julgamento mais 30 dias. Vamos esperar mais 30 dias? Daqui a pouco fecha o ano e a cidade está sem nada, uma bagunça. Então, a gente não pode deixar isso também acontecer, sabe? Então, a gente tem orientado muito o Leitão que ele tem que tomar as medidas dele, sim. Eu acho que não adianta esperar. Já devia ter tomado lá atrás, né? Então, acho assim, ele não pode retardar mais essas tomadas de decisões. Vou te dar um exemplo. Faz de conta que o Celso entrasse, ele não vai ter tomado medidas? Uma hipótese, você falou que talvez o Celso pode, que a gente não sabe o julgamento, a gente não sabe o que o juiz pensa, né? Mas se o Celso voltar, ele não vai ter que tomar medidas para poder acertar a casa? Vai. Se tiver uma nova eleição, quem ganhar a eleição não vai ter que tomar essas medidas? Vai. Então o Leitão também tem que tomar essas medidas. Eu acho que nós já estamos integrando praticamente o 7º mês dele lá embaixo. E a gente fica triste, por exemplo, igual a semana não precisava chegar ao ponto que chegou do hospital. O hospital falar que estava parando, depois que falou, dá um jeito de pagar para poder voltar. Então pagasse antes de parar. Eu acho que é um desgaste desnecessário que tem no governo, entendeu? Então, assim, a população fica apreensiva, né? Porque quando fala assim, vou suspender o atendimento do hospital. Obviamente, todos nós precisamos do atendimento do hospital uma hora. Talvez você não precisa hoje, né? Mas uma hora, com um familiar seu, alguém vai precisar. Então, acho que é isso que eu faço, sabe? Então, a gente não precisava chegar a esse ponto. Eu acho que tinha que fazer o quê? Se ia pagar, por que os outros falou que parou? Tá, que eu vou pagar você. Então, pagasse antes. E o hospital, pelo que a gente viu nas redes sociais, o hospital falou, ele notificou a prefeitura que ia pagar se não pagasse. Então, não precisava chegar ao ponto que chegou. Né? Isso eu acho que é inadmissível chegar a poder receber. Se não tivesse dinheiro mesmo, então, se eu não tem dinheiro, não vou pagar, eu não teria pago. Mas pagou porque tinha dinheiro. Então, foi um desgaste necessário. Então, eu acho assim, sabe, a gente fica triste quando vê uns episódios desses, porque Mariana hoje está tendo uma arrecadação que nunca teve assim na história. Nós estamos arrecadando 60 milhões mês, 2 milhões por dia. É muito dinheiro. Tem cidades muito maiores que a nossa que não tem a arrecadação que Mariana tem. Então, nós temos que fazer os cortes que têm que ser feitos. Não adianta a gente fugir desses cortes, sabe? Pode ser desgastante cortar? Mas tem que ser feito. Ou nós vamos deixar a nossa população à míngua. Então a gente espera o quê? Que o Edson não espere de julgamento. Eu acho que tiver que fazer corte, que se tiver que começar hoje, comece hoje, por exemplo. Não tem que esperar dia 1º. Dia 1º já pode ser tarde. Sabe? Então eu acho assim, a gente vai vendo, sabe, o pessoal reclamando que tem gente mais, por exemplo, que não está recebendo, então isso fica ruim para o município. Porque se você falar assim, olha, realmente a receita nossa tem uma queda muito grande do que foi programado. Mas está ao contrário. Nós estamos arrecadando mais do que foi programado. Uma alegação que tem surgido eu vou usar a palavra suposto, porque eu não tenho uma comprovação, né, efetiva. Eu ouvi dizer que tem acontecido, pelo menos há 2 meses, tem acontecido um atraso da transferência dos recursos do CEFEM. Né? Eu queria saber se você tem conhecimento desse fato, mais de uma fonte, digamos,
confiável lá dentro da prefeitura e de que forma a Câmara, se isso efetivamente vem ocorrendo, de que forma a Câmara poderia auxiliar a administração no sentido de pressionar os órgãos competentes para que isso não ocorresse. Embora, e aí a continuidade da pergunta, né, mesmo com esses atrasos, a arrecadação ainda continua em alta, né, e um planejamento que levasse em conta a possibilidade dessa alternância ou sazonalidade de transferência de recursos, né, poderia evitar isso. Né? Na verdade, realmente isso é feito atrasado. Mês passado não chegou e esse mês até então não chegou também. Porque a AMM está em greve no governo federal, não fizeram os repasses do dinheiro. Deve dar em torno de 28 milhões e pouco do repasse dos 2 meses. Mas o problema não é esse. O problema é que nós devemos hoje, se você pegar os aí, nós devemos mais que 28 milhões de reais hoje. Já empenhado lá, e fora que não foi empenhado. Então, quer dizer, se chegar aos 28 milhões, beleza. Alguém vai ficar sem receber. E aí? Porque nós temos que também ser sinceros, porque eu acho assim, quem trabalhou tem que receber. Porque eu acho que quem prestou o serviço, ele não está ali por roubo fazendo. Então a prefeitura, se ela contratou o serviço, ela tem que pagar. Então, quer dizer, o que a gente fica apreensivo por isso. Sabe, a gente sabe que hoje já sabe que não chegou para você fez, não pagou, beleza. Mas quando chegar, você não pagar tudo. A gente sabe que não paga tudo hoje. Que hoje a dívida que está na tesouraria que você paga é maior do que o dinheiro que você tem para receber. E aí? Então, não é só o CEFEM. Bom, se não são só os atrasos de repasse, né? Ou seja, se os repasses não tivessem atrasados, ainda existiriam dívidas, né? De onde vem esse descontrole? Como que você imagina que esse descontrole foi aos poucos se acumulando como gotas d'água dentro de um copo até que entornou nas mãos do Edson? Ou qual a parcela de responsabilidade do atual prefeito interino nesse processo todo, nesse caldo entornado, digamos assim? Não, na verdade, o que eu falo é assim, o Edson, para mim, tudo é o menos culpado. A culpa do Edson é de saber que o negócio não tem cortado. Porque ele já foi orientado a cortar, então ele tem que cortar. É igual eu falei, quando ele desceu, você tem 11 bônus de ser prefeito da cidade. Se o prefeito A, o B que passou, fez além que podia e deixou para ele pagar, ótimo. Mas então ele tem que cortar para acertar. Não pode o município de Mariana, com 60 milhões por mês, ter dívida para pagar. Então, o que eu falo assim, ou se não, ele faça, na época eu orientei isso para ele, que ele fizesse uma auditoria e mostrasse como que ele estava pegando a prefeitura também. Até poder. Agora, se você pega e fica calado, é o velho ditado, quem cala, consente. Se ele não falou nada, é porque ele consentiu que tudo estava lá. Então o erro dele para mim foi esse. Eu falei com ele, na época, eu falei, Edson, então, faça uma auditoria na prefeitura, levante a situação real da prefeitura, até para você saber como você vai lidar. Mas nós sabemos, por exemplo, que lá dentro, internamente da prefeitura, já está avisando o prefeito há mais tempo que tem que cortar. Só que ele não teve a coragem de cortar até hoje. Aí tem que cortar, não adianta, infelizmente, sabe? Eu acho que é ruim você cortar o contrato de alguém, você mandar alguém embora, mas você não pode também deixar de penalizar, vamos supor, 300 pessoas por 60 mil habitantes. Então tem que cortar, infelizmente hoje nós sabemos que tem que cortar. Algumas pessoas vão reclamar? Vão. Mas nós temos que olhar o pró, maioria, que é os 60 mil habitantes, e não um grupo menor. Quando você diz que o Edson é o menos culpado, quem são os mais? Não, aí eu teria que ter auditoria para falar, entendeu? Por isso que eu falei que eu faria auditoria. Porque você julgar, falar quem é errado, quem não é, sem números frios, é complicado. Mas a gente sabe que veio na crescente a despesa de Mariana. Eu vou te dar um exemplo, é só você pegar uma entrevista que o Duarte deu há uns tempo atrás, não sei aonde foi que ele deu, que ele falou que ele deixou a prefeitura gastando X, não foi, hoje está X. Então, aí você vê, pega quando em 2020, quando ele largou, o que o município arrecadava e o que o município arrecada hoje, que era excesso
né, entre aspas, seria excesso da receita que o Duarte teve. Então você vai ver que hoje o município arrecada praticamente o dobro que ele arrecadava. Não poderia nunca estar na situação que está. Então, independentemente de nomes, ou até mesmo fazer um exercício aqui de faz de conta, né, ou do que a gente pensa, de certa forma, até que ponto, né, a situação de interinidade, independentemente de nomes, né, pode ter contribuído para isso, para se chegar a esse ponto. Até no sentido do que você mencionou aí com relação ao Edson, que dá a entender uma certa insegurança, um certo receio de enfiar a faca na carne, cortar na carne, chegar no osso, né? Você acredita que, seja ele qual fosse, um prefeito legitimamente eleito, legitimamente empossado, com um mandato de 4 anos, ele teria mais estofo, mais apoio político para tomar as medidas duras necessárias? Eu acho que apoio político qualquer um deles teria, mas eu concordo que se você tiver um mandato de 4 anos, é muito melhor. Vou te dar um exemplo agora, hoje, por exemplo. Nós estamos praticamente a um ano da eleição do ano que vem. Faz conta que no dia 1º decida que nós não temos, vai ter nova eleição. Não sei o que vai acontecer, mas faz conta que decida que temos nova eleição. Aí o prefeito que ganhar, ele vai ter que chegar e cortando. Qual o tempo que ele vai ter para recuperar depois disso? Nenhum. Agora, se você tem um mandato de 4 anos, você chega no primeiro ano, você faz todas as medidas, como se diz, amargas, depois você vai mostrar por que você tem que tomar as medidas amargas. Aí você vai mostrar para o povo, se você for um bom gestor, você vai mostrar, assim, olha, eu cortei isso, hoje se você tem isso aqui, foi porque eu cortei lá atrás para isso acontecer. Agora, nesse 1 ano, quem chegar lá, de repente, só vai acertar a casa. Ou para ele mesmo, na reeleição, ou para um outro que vier e ganhar a eleição. Então, quer dizer, esse governo interino de Mariana foi péssimo para nós, todos nós. Para nós políticos, para a população de Mariana, isso foi péssimo. Porque você há de convir que acredito que todos os prefeitos que passou lá fizeram essa gestão, mas fez um pouco de política também. Aí, de repente, fala assim, eu vou fazer política, porque lá na frente, se tiver que mexer, não sabe como mexer. Não estou falando que isso aconteceu, né? Mas a gente supõe, né? Então isso é complicado, porque, como eu te falei, hoje, eu tenho uma coisa, nós estamos no 7º mês do governo do vereador Edson. Se hoje, se ele tivesse cortado lá em janeiro, ele poderia cortar, por exemplo, 100 mil reais por mês, daria o efeito que ele queria. Hoje ele tem que cortar 200. Então o corte dele hoje tem que ser o dobro que tinha que ser feito lá em janeiro. Então qualquer corte que tomar daqui para frente hoje, vai ter que ser muito maior do que tivesse tomado em janeiro. Agora, ele entrou lá também e não sabia quantos meses que ele ficava. Na minha concepção, nós teríamos eleição entre maio e junho, e Mariana teria eleição desse ano. E não teve. Quer dizer, se julgar segunda-feira, ou o Celso toma posse, ou pode ser adiado de novo, ou pode marcar nova eleição. Então, imagine se marcar nova eleição, vai ser daqui uns 60 dias ainda para o novo prefeito fazer tudo e ser empossado. Então já vai ser em outubro. Imagina para você ver. Então por isso que eu acho que, sabe, infelizmente, as medidas amargas vão ter que ser tomadas, mas o vereador Edson não pode esperar mais dia 1º, não. Eu acho que ele teria que tomar a decisão hoje. Entendeu? Ele não pode esperar dia 1º mais. Quando houve a eleição, em dezembro do ano passado, a eleição do Edson Agostinho para a presidência da Câmara, nós tivemos aqui uma situação que já é repetida em termos de voto, né? Que já havia acontecido, inclusive com o próprio Edson Agostinho lá em 2017, 18, por 17, né? Só que com um diferencial para quem acompanha para quem acompanha efetivamente a política marianense, né? Foi um processo que foi iniciado, e você foi um protagonista nisso, foi iniciado com parte dos vereadores e no final tivemos 15 votos, né? Ou seja, passou-se a impressão de uma unidade
que poucos meses depois se mostrou com a sua real cara, né? Ou seja, não havia aquela unidade. Eu não sei o que motivou os vereadores que não fizeram parte daquele grupo, que inicialmente começou com 7, passou para 8, depois para 10, 11 talvez, os outros 4, né? Não sei o que passou na cabeça deles para também votarem no Edson Agostinho. Mas logo em seguida a coisa começou, o tecido começou a se esgarçar. E nos últimos 30 dias, pelo menos, isso está ficando cada vez mais patente para a população. Na condição de presidente da Câmara, como é que você imagina, mesmo lá na Casa Nova, mas ainda com os mesmos vereadores, né? Como é que você imagina que esse clima, independentemente do que acontecer no dia 1º de agosto, como é que você imagina lidar com esse tipo de situação? Porque está cada vez mais claro que existem, se não 2 grupos, pelo menos duas figuras, no mínimo 2 figuras, em campos opostos, né? Uma apoiando o atual, uma contrária ao atual prefeito interino. Como é que você pretende gerenciar todos esses eventuais conflitos que vão surgir daí? Na verdade, a Câmara é fácil lidar com isso, porque eu acho que nós sabemos que toda a vida teve situação e oposição na Câmara. Eu já fui oposição em Câmara, já fui situação. Então a gente sabe disso. Para a gente que é presidente, não tem problema nenhum. Quem tem que saber lidar com isso lá embaixo é o prefeito. Porque eu não vou ser inimigo de um vereador porque é oposição ao meu pensamento, né? Agora, o prefeito lá embaixo tem que saber lidar com isso. Como que ele vai fazer isso? Então nós sabemos que realmente, eu acredito, sim, acho que não temos que falar hoje que o Leitão tem uns 15 vereadores com ele, não acredito. Na verdade, o que acontece na eleição? Quando viu que o Leitão ia ganhar a eleição, então, aí o que fala assim, vamos votar no Leitão. Ele sabia que ele ia ganhar a eleição. Porque tentaram de tudo, por exemplo, não vou te mentir, e como há pouco de foi falado numa reportagem aí, que eu sou culpado porque eu articulei, a partir da hora que você está fora de um grupo, você tem que tentar articular para ganhar. E tanto que eu não fiz errado, porque se eu tivesse feito errado, os 15 não tinham votado. Então eu não sou culpado, não. A política é a arte de saber conversar, negociar. Mas negociar não é negociar favores, não. Negociação. É sentar e te convencer que aquele momento aquela pessoa pode ser melhor para todo mundo. Tanto que é verdade, porque senão, se o vereador Edson não fosse naquele momento um consenso, ninguém... Por exemplo, vou te dar um exemplo quando o Juliano foi eleito. Não teve uma chapa que votou contra o Juliano? Porque não concordava o Juliano ser o candidato. Agora, se todo mundo votou no vereador Edson, porque todo mundo concordava dele ser o presidente da casa. Agora, se votaram, porque, não vou votar porque vou tentar, de repente, segurar alguém meu lá embaixo. Não sei se é isso, mas então, foi errado. Porque então nós temos que aplaudir, então lá atrás com o Juliano, quando os 4 montaram a chapa, os 4 votaram contra o Juliano e votaram na chapa que eles montaram. Então acho assim, sabe, eu acho que falar que hoje tem um culpado, não. Acho que, no entanto, que a votação do Edson foi unânime. Se não tivesse sido unânime, poderia ser, não, culpado é aquele que elegeu o Edson. Agora, se os 15 votaram, porque os 15 concordaram com o nome dele. Eu já te fiz essa pergunta há mais tempo e vou refazê-la agora, tendo em vista tudo que aconteceu depois. Como um principal articulador daquele grupo, por que o seu nome não foi colocado? Não, porque que acontece? Na verdade, Luiz, nós tínhamos lá, Juliano chamou 8 vereadores, fechou com 8 vereadores. Nós sobramos 7. Você sabe que nas negociações, quando eu falo negociação é isso, não é em questão financeira nem nada. Na negociação, você sabe que você tirar alguém de lá, só vem se for o seu presidente. Ele não é para votar. Então, na época, nós oferecemos para o Leitão, que podia escolher ou presidente ou vice-presidente. Ele queria ser o presidente. Então, nós fechamos com ele como presidente. Porque, na verdade, eu digo assim, de repente, eu fiz tudo, falar que eu não tentei ser presidente é mentira, eu tentei sim. Mas também chega um ponto e pessoal, não dá para mim ser, então vamos tentar fazer um grupo. Foi o que aconteceu. Então, nós pegamos o Edson
fechou com a gente como presidente e nós mantemos fiel a ele até a última hora. Tive proposta de sair, tornar presidente do outro lado? Tive, mas eu acho que se eu tinha também trago o Edson, como que eu poderia largar o Edson aqui? O Edson, agora você veio para cá, eu te trouxe, eu vou embora para lá, Zé, seu. Não poderia fazer isso. Então, assim, agora, falar que eu, por exemplo, igual foi falar que eu sou culpado, não sou culpado, não. Então, agora, se eu tivesse acertado, aí os méritos eram meus. Aí não tem mérito, não, né? Mérito é porque o cara é bom de serviço. Agora, se tem uma coisa errada, eu não sou também culpado também, não, entendeu? Eu falo assim, tanto que eu falo, volto a repetir. Se o Edson não fosse um nome de consenso, não teria os 15 votos como teve. Alguns dias antes da eleição, o grupo já não tinha mais 8, já tinha 10. Correto. Né? Por que o Edson foi o primeiro procurado para compor 8 e não os outros dois, por exemplo, os outros dois que acabaram se agregando ao grupo e chegaram a 10? Não, mas foram chamados, mas não quiseram vir. Só depois que o 8... Só depois que formou 8 que vieram. Porque, como disse, a onça estava morta. Entendeu? Então, na verdade, eu reuni com o Maurício, com o Ediral, entendeu? Tentando viabilizar meu nome, não vou mentir, mas eles não quiseram. Depois que o Edson veio, eles vieram, por quê? Porque tinha 8, não tinha como mais. Fernando, para finalizar, e aí fazendo um apanhado geral de tudo que nós conversamos hoje aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem à população marianense sobre suas expectativas ou aquilo que você gostaria que acontecesse, independentemente do resultado do julgamento, caso ele ocorra realmente no dia 1º de agosto, independente desse resultado, né? O que você espera e que você gostaria que acontecesse para Mariana nos próximos aí, nós estamos no mês 7, então uns 5, 19 meses, ou um ano até, pelo menos, a eleição regular de outubro de 2024. Olha, eu acredito que o Edson tem condições de fazer o que tem que ser feito. Acredito. Se ele não fizer, para mim, é decepção. Porque eu acredito que ele tem condições de fazer o que tem que ser feito. Então, assim, o que a gente quer para Mariana? Que Mariana realmente faz jus ao que recebe. Que a gente possa dar uma vida boa para o cidadão marianense, que o marianense pode achar educação de primeira, pode achar a saúde de primeira, que a gente não está tendo hoje. Então, a gente espera o quê? É ver isso voltando para a população. Porque eu acho, volto a te falar, tem cidades maiores que a nossa, bem maiores, que recebem muito menos que a nossa e está melhor que nós hoje. Isso não pode acontecer. Mariana, hoje, com a arrecadação que nós temos, Luiz, Mariana está, assim, sem nenhum problema. Como se diz no velho ditado, ela é para estar pintada de olho de cima e embaixo. A gente não vê isso, a gente vê muitas falhas. A gente vê problema de água seríssimo, Mariana. A gente vê problema seríssimo na saúde hoje. A gente está vendo problema seríssimo na educação. Então isso não poderia estar acontecendo. Com a arrecadação que Mariana tem hoje, não poderia estar acontecendo. Sabemos também que tem uma população flutuante muito grande de Mariana. Mas aí o gestor está lá, tem que ir atrás de quem está causando esse flutuante de Mariana e cobrar deles. Quem está causando é a Renova? Essa marca? Então vem cá, hoje eu estou com 30 mil habitantes flutuantes de Mariana, metade da população. Então vocês vão ter que me ajudar na parte da saúde e educação para me atender esse pessoal que você trouxe de fora. Então tem que ter gestão, a gestão tem que correr atrás disso também. É que eu falo, quando você senta naquela cadeira, você tem que correr atrás dos problemas do município. Não é só esperar, sentar na cadeira e esperar os problemas. Não, você tem que ir atrás deles, você tem que cobrar da Renova. Eu tenho vergonha, Luiz, hoje de ver Mariana como a principal cidade atingida pela Romena Barrate, não tem água e esgoto tratado, como você vê várias cidades para baixo já com água e esgoto tratado. Eu tenho vergonha disso. Mas por que aconteceu isso? Porque quem sentou naquela cadeira não teve coragem de cobrar da Renova isso. Pensou em si próprio, esqueceu de pensar na população. Que a primeira coisa que tinha que ter pedido quando teve o Rubens Barragem, foi assim, olha, eu preciso de água e esgoto tratado de Mariana, total. Não quero saber se vai ser 1 milhão, 100 milhões, 300 milhões. Vocês vão entregar tudo pronto. Água e esgoto tratado de Mariana, dos distritos de Mariana. Mas nunca pensaram nisso. Aí ela conseguiu 70 milhões de reais para o esgoto de Mariana. Faz o bairro Cabana hoje. E aí? E o resto? A terceira hipótese de
de resultado do julgamento do dia 1º, das que eu mencionei. A terceira hipótese era a nova eleição, uma eleição suplementar. O nome Fernando Sampaio vai estar disponível? Olha, Luiz, isso é grupo. Eu não posso falar nem que sim, nem que não. Porque tem que sentar com o grupo e analisar, sabe? Porque eu acho assim, de repente tem nome melhor que o meu e a gente vai apoiar. Eu não tenho que falar que eu sou candidato, não. A gente tem que sentar com o grupo e ver com o grupo o que é melhor para a Mariana. A gente não fala, não posso falar nem que sou nem que não sou. Porque eu tenho que ver grupo. Porque não adianta eu impor minha candidatura se eu não tiver grupo comigo. O que elege em política é grupo. Então você tem que ter grupo para você se lançar. Se você não tiver grupo fechado com você, não adianta você se lançar só para falar que está concorrendo. Mas se houver um grupo, o Fernando Sampaio encara essa? Menos com um problema grave de Mariana, Luiz, a gente não pode correr da luta também, né? Eu acho que a gente tem que, sabemos que vamos ter que tomar várias medidas amargas, mas a gente não pode correr também e falar que a gente não coloca também, sabe? Sabemos que vamos tomar muitas medidas antipopulares? Vamos. A gente também, político não pode ter medo disso também não.